do tamanho da imagem. Porque na aula passada a gente falou sobre fazer um panorama a partir de fotos. Vou discutir com vocês aqui rapidamente para produzir um material. A questão é que, desde os primórdios da cultura, os cultos, os artistas, têm buscado uma perfeição estética. E dentro desse conceito de perfeição estética tem o conceito de proporcionalidade, equilíbrio. Então, por isso os gregos faziam as colunas dos templos dele. Quando você vai lá ver o desenho, geometria, falando em termos de engenharia, de arquitetura, as colunas deles não são todas cilíndricas. Elas têm um aspecto meio oval. No meio ela é mais gordinha um pouco. Às vezes não tinha nem uma adequação estrutural, mas ela não era reta, né? Não era duas linhas retas que definiam ela, eram duas linhas curvadas. É um solo de revolução, mas ela seria mais larga, o diâmetro seria maior no meio do que no pé e na cabeça da coluna. Isso tudo porque quando você chegava perto da obra, do templo, do monumento grego, que você estava num ângulo tal que, de repente, se você olhasse para cima, você ia ver a coluna fechando, né, por uma questão de ponto de fuga visual. Como ela abria um pouquinho, então ela parecia sair reta. Na verdade, ela estava engrossando, só que a parte de cima parecia mais fina. Então, isso acertava o desenho dela. Eu, francamente, até hoje não entendo como é que ficava a ponta de cima, porque a ponta de cima voltava para um diâmetro menor, né? Então, de repente, visualmente, eu acho que ela tenderia a fechar mais ainda. Mas os gregos estavam lá para fazer aquilo, estudando aquilo, e sabiam o que estavam fazendo. E, de fato, os templos deles são belíssimos até hoje, tudo em ruína. Pois bem, o tempo passa, a cultura se expande, aparecem as pinturas a óleo, feitas em tela, não sei o que, coisa e tal. Os retratos eram tipicamente feitos numa proporção que ele tinha uma base menor do que a altura. E quando era uma paisagem, era ao contrário, era como se deitasse a tela, e aí a altura ficava menor do que a largura. E tinham as marinhas, que eram as paisagens marítimas, que eles normalmente representavam com uma largura muito maior do que a altura, né? Então, proporcionalmente, seria como as telas widescreen para as telas de televisão antiga, né? Quando apareceu, vocês de repente são novinhos demais, vocês não conhecem, mas quando apareceu as telas widescreen, nós que somos mais antigos estranhávamos a proporção, porque a tela da televisão, a tela do computador, ela era quase que quadrada. Na verdade, ela tinha uma proporção de 3 na altura, 4 na largura. De repente, você passa uma proporção de 9 por 16, né? Então, você pensa assim, é o quadrado de 3 e o quadrado de 4. Só que esse quadrado não quer dizer que mantenha a proporção. Ele não é mais 3 por 6, 3 por 4, é 9 por 16. E aí ele fica muito mais longo na largura do que a altura dele. Pois bem, não sei se antes da TV, se antes da máquina fotográfica, ou se depois, o fato é que nos países que produziam mais materiais, ou seja, eram industrialmente mais avançados, o pessoal foi padronizando algumas coisas. E uma das coisas que eles padronizaram foi o tamanho do papel. Então, você tem o US Legal, que é o tamanho legal americano, parecido com o nosso ofício 2. Eu sou de uma época que tinha ofício 1, ofício 2, coisa e tal. A maioria de vocês nunca ouviu falar nisso. Mas quando eu fazia faculdade, por exemplo, ainda se fazia datilografar os contratos em formato ofício 2, que não era coincidente com o US Legal que vinha nas impressoras primeiras que vieram para cá. Tá?
E já na minha época de faculdade, e antes disso, na época de escola técnica mesmo, eu lembro disso, que a gente usava os papéis tamanho A. Então, um padrão de norma DIN, ou seja, Deutsch, alemã, né, que padronizou o tamanho de papel. Então, hoje, por exemplo, a gente conhece o tamanho A4, né, papel A4, usa na impressora, cristal, aqui, tá, que vem desse padrão. A ideia deles é a seguinte: primeiro, tamanho A0. Tamanho A0 é 1 metro quadrado. Só que não é um quadrado com metro de lado. Ele é 1 metro quadrado, mas nessa proporção. Que proporção é essa aqui? Simples. Primeiro, A4 tem 1 metro. Desculpa, o A0 tem 1 metro. Se você pegar ele e dobrar no meio, pelo lado maior aqui, aí você tinha o A1, que tinha o quê? Metade do A0, ou seja, meio metro. Aí você dobrava ele de novo, aí você tinha o A2, que tinha 1/4 de metro quadrado. E assim sucessivamente você vai dobrando até uma hora que você chega no A4, ou seja, o A1 é metade do A0, o A2 metade do A1, o A3 metade do A2 e o A4 metade do A3. Tá? Depois disso, aí por exemplo, pegando aqui a folha A4 e dobrando no meio, eu tenho tamanho A5, que é muito usado hoje, você vê nos livros. Por quê? Simplesmente indústria. É mais prático a indústria produzir papel no tamanho A4. Então eles pegam e imprimem o livro, para depois de refilar as bordas, ele ficar com tamanho aproximado com o A5. Na verdade não é bem assim, porque dá uma paradinha nas beiradas. Tá? E se eu dobrar mais, aí eu tenho o livro de bolso, que é o A6. Se eu for dobrar de novo, aí sei lá, vou ter uma caderneta de telefone, que seria o A7, e assim sucessivamente. Cada vez que você dobra, você aumenta um número na escala. Tá? Beleza. Mas como que consegue fazer um tamanho de papel que quando você dobra ele, ele mantém a proporção igual? O lado menor para o lado maior é a mesma proporção que o lado menor para o lado maior, do tamanho superior. E do outro superior, e sucessivamente, sempre o mesmo tamanho. Como que eles conseguiram fazer isso? Simples. Eles fizeram o seguinte: você dobra ele na diagonal, tá? E depois você dobra novamente na diagonal da diagonal. Quando você faz isso aqui, ó, aquela diagonal, quando dobra aqui, ela acerta com a borda maior. Ou seja, a borda maior é igual a borda menor vezes raiz de 2. Que é um número mágico, que é a raiz quadrada, do lado do papel. Né? E aí se você falar em 1 metro, ou seja, se você tirar as medidas, a unidade, você faz 1 mais 1, 2. A diagonal, considerando Pitágoras, que diz que a hipotenusa é o quadrado da soma dos catetos. Acho que é assim que ele falava, né? Então você pega a diagonal, o tamanho dela é o quadrado da soma do quadrado dos lados que não estão na diagonal, né? Tá? Bom, só que na aula de matemática eu também não vou ficar fazendo muita questão de Pitágoras não. Mas a ideia basicamente é essa, tá? O lado menor, diagonal do quadrado do lado menor, a diagonal coincide com o lado maior aqui, tá? Bom, então, definida a questão de proporcionalidade, tá? Depois a norma DIN alemã, mais a norma ASME americana, chegou um ponto lá que reuniu o mundo inteiro e vamos fazer a norma ISO, que é International Standard Organization, a Organização Internacional de Padrões. Aí eles pegaram, foram lá e normalizaram tudo em uma coisa só. Então, no tamanho de papel,
eles decidiram usar o A4, a série A da DIN, em vez de usar o legal e sei lá, coisa e tal, porque não tinha nada a ver com norma, com nada com nada. Simplesmente o cara chegou lá falando, vou fazer um papel desse tamanho aqui, eu vou chamar ele de uso legal. Pronto, acabou. É o tamanho legal americano. Tá? Não tinha nada a ver com nada. Simplesmente o cara achou que aquilo lá que tinha que ser e acabou. Tá? Pois bem, então, o que a gente tem? Retrato, quando ele está na vertical, paisagem, quando ele está na horizontal, e eu queria falar do, cadê? Aqui, tá? Da marinha, tá? Que é, eu estou pegando aqui da paisagem, estou dobrando aqui só para mostrar que, vou fazer o seguinte, vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar aqui para mostrar que proporcionalmente ele é muito mais largo, tá? Do que alto em relação à proporção normal, que tem cá esta largura e esta altura, né? Então ele é exageradamente mais largo do que alto. E isso fecha então os padrões de imagem que a gente tem.